Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história! Na Arca, 3 capítulos inéditos do Gênesis, de Machado de Assis. Capítulo A. Então Noé disse a seus filhos, Jafé, Sem e Cã: Vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres e todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha. Desceremos a ela. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa quando me disse: Resolvi dar cabo de toda a carne. O mal domina a terra. Quero fazer perecer os homens. Faze uma arca de madeira. Entra nela tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e um casal de todos os animais. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor, e todos os homens pereceram, e fecharam-se as cataratas do céu, tornaremos a descer à terra, e a viver no seio da paz e da concórdia. Isto disse Noé, e os filhos de Noé muito se alegraram de ouvir as palavras de seu pai, e Noé os deixou sós, retirando-se a uma das câmaras da arca. Então Jafé levantou a voz e disse: Aprazível vida vai ser a nossa. A figueira nos dará o fruto, a ovelha a lã, a vaca o leite, o sol a claridade e a noite a tenda. Porquanto seremos únicos na terra, e toda a terra será nossa, e ninguém perturbará a paz de uma família, poupada do castigo que feriu a todos os homens, para todo o sempre. Então, Sem, ouvindo falar o irmão, disse: Tenho uma ideia. Ao que Jafé e Cã responderam: Vejamos a tua ideia, Sem. E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família. A terra é de sobra. Podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor, e plantará, caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o linho. E respondeu Jafé: Acho bem lembrada a ideia de Sem. Podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha. Meu pai e Cã descerão para o lado do nascente. Eu e Sem para o lado do poente. Sem ocupará 200 côvados de terra. Eu outros 200. Mas, dizendo Sem: Acho pouco 200 côvados, retorquiu Jafé: Pois sejam 500 cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para se não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda, e tu na margem direita. E a minha terra se chamará terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem. E iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé: Mas o rio? A quem pertencerá a água do rio? A corrente? Porque nós possuímos as margens e não estatuímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé que podiam pescar de um e outro lado, mas, divergindo o irmão, propôs dividir o rio em 2 partes, fincando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a corrente levaria o pau. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: Pois que te não serve o pau, fico eu com o rio e as 2 margens, e para que não haja conflito, podes levantar um muro, 10 ou 12 côvados, para lá da tua margem antiga. E se com isto perdes alguma coisa, nem é grande diferença, nem deixa de ser acertado, para que nunca mais se turbe a concórdia entre nós, segundo é a vontade do Senhor. Jafé, porém, replicou: Vai bugiar. Com que direito me tiras a margem que é minha, e me roubas um pedaço de terra? Porventura és melhor do que eu? Ou mais belo, ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. Ouvindo isto, Cã atemorizou-se muito e começou a aquietar os 2 irmãos, os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo.
A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo B. Ora, Jafé, tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca, e Cã falou-lhe palavras de brandura, dizendo: Vejamos um meio de conciliar tudo. Vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. Um e outro, porém, recusaram, dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. E Sem propôs a Jafé que compensasse os 10 côvados perdidos, medindo outros tantos nos fundos da terra dele. Mas Jafé respondeu: Por que me não mandas logo para os confins do mundo? Já te não contentas com 500 côvados? Queres 510? E eu que fique com 490? Tu não tens sentimentos morais? Não sabes o que é justiça? Não vês que me embulhas descaradamente? E não percebes que eu saberei defender o que é meu, ainda com risco de vida? E que, se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já, para te castigar a soberba e lavar a tua iniquidade? Então Sem avançou para Jafé, mas Cã interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um. Enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos 2 irmãos e começaram a vigiar-se um ao outro. E disse Cã: Ora, pois, tenho uma ideia maravilhosa que há de acomodar tudo, a qual me é inspirada pelo amor que tenho a meus irmãos. Sacrificarei, pois, a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as 2 margens, dando-me vós uns 20 côvados cada um. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo: Vai plantar tâmaras, guarda a tua ideia para os dias da velhice. E puxaram as orelhas e o nariz de Cã, e Jafé, metendo 2 dedos na boca, imitou o silvo da serpente em ar de surriada. Ora, Cã, envergonhado e irritado, espalmou a mão, dizendo: Deixa estar. E foi dali ter com o pai e as mulheres dos 2 irmãos. Jafé, porém, disse a Sem: Agora que estamos sós, vamos decidir este caso grave, ou seja, de língua ou de punho. Ou tu me cedes as 2 margens, ou eu te quebro uma costela. Dizendo isto, Jafé ameaçou a Sem com os punhos fechados, enquanto Sem, derreando o corpo, disse com a voz irada: Não te cedo nada, gatuno. Ao que Jafé retorquiu irado: Gatuno, és tu. Isto e dito, avançaram um para o outro e atracaram-se. Jafé tinha o braço rijo e adestrado. Sem era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, apertou-o fortemente, bradando: De quem é o rio? E respondendo Sem: É meu. Jafé fez um gesto para derrubá-lo, mas Sem, que era forte, sacudiu o corpo e atirou o irmão para longe. Jafé, porém, espumando de cólera, tornou a apertar o irmão, e os 2 lutaram braço a braço, suando e bufando como touros. Na luta, caíram e rolaram, esmurrando-se um ao outro. O sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces. Ora vencia Jafé, ora vencia Sem, porque a raiva animava-os igualmente, e eles lutavam com as mãos, os pés, os dentes e as unhas, e a arca estremecia como se de novo se houvessem aberto as cataratas do céu. Então as vozes e brados chegaram aos ouvidos de Noé, ao mesmo tempo que seu filho Cã, que lhe pareceu clamando: Meu pai, se de Caim se tomará vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7, o que será de Jafé e Sem? E pedindo Noé que explicasse o dito, Cã referiu a discórdia dos 2 irmãos e a ira que os animava, e disse: Correi a aquietá-los. Noé disse: Vamos. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo C. Eis aqui chegou Noé ao lugar onde lutavam os 2 filhos, e achou-os ainda agarrados um ao outro, e Sem debaixo do joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, a qual estava roxa e sangrenta. Entretanto Sem, alcançando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão, e este começou a bradar: Larga-me! Larga-me! Ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sem acudiram também ao lugar da luta, e vendo-os assim, entraram a soluçar e a dizer: O que será de nós? A maldição caiu sobre nós e os nossos maridos. Noé, porém, lhes disse: Calai-vos, mulheres de meus filhos.
Eu verei de que se trata e ordenarei o que for justo. E caminhando para os 2 combatentes, bradou: Cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os 2 irmãos o pai, detiveram-se subitamente, e ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. Noé continuou: Erguei-vos, homens indignos da salvação e merecedores do castigo que feriu os outros homens. Jafé e Sem ergueram-se. Ambos tinham feridos o rosto, o pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham lutado com unhas e dentes, instigados de ódio mortal. O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro, como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade. As 2 mulheres, porém, chegaram-se a eles, chorando e acariciando-os, e via-se-lhes a dor do coração. Jafé e Sem não atendiam a nada, e estavam com os olhos no chão, medrosos de encarar seu pai, o qual disse: Ora, pois, quero saber o motivo da briga. Esta palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: Sem invadiu a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as águas houverem desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. E eu, que não tolero o esbulho, disse a meu irmão: Não te contentas com 500 côvados e queres mais 10? E ele me respondeu: Quero mais 10 e as 2 margens do rio, que há de dividir a minha terra da tua terra. Noé, ouvindo o filho, tinha os olhos em Sem, e acabando Jafé, perguntou ao irmão: Que respondes? E Sem disse: Jafé mente, porque só lhe tomei os 10 côvados de terra, depois que ele recusou dividir o rio em 2 partes. E propondo-lhe ficar com as 2 margens, ainda consenti que lhe medisse outros 10 côvados nos fundos das terras dele, para compensar o que perdia, mas a iniquidade de Caim falou nele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. E Jafé interrompeu-o dizendo: Porventura não me feriste também? Não estou ensanguentado como tu? Olha a minha cara e o meu pescoço. Olha as minhas faces, que rasgastes com as tuas unhas de tigre. Indo Noé falar, notou que os 2 filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos. Então disse: Ouvi. Mas os 2 irmãos, cegos de raiva, outra vez se engalfinharam bradando: De quem é o rio? O rio é meu. E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé conter os 2 combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. Noé, porém, alçando a voz, bradou: Maldito seja o que me não obedecer. Ele será maldito não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. Ora, pois vos digo que, antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas. Depois ficou meditabundo, e alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza: Eles ainda não possuem a terra, e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender esta palavra de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo.